Olá pessoal, tudo bem? Boa noite para vocês. Hoje uma segunda-feira com cara de domingo ou de sábado, né? Mais cara de sábado do que domingo, porque amanhã, feriado nacional, amanhã é dia de Joaquim da Silva Xavier, né? Você sabe quem foi esse homem, Biro? Não, né? Não sabe, né? Então, o que faz a falta do estudo, né? Quem que não sabe quem é Joaquim? Então, gente, pois é, tem o Joaquim do Diego lá no Rio Grande do Sul, da né? notícia do Diego. É, tem o Joaquinzinho lá, né? Então é isso aí, né? O Tiradentes, né, cara? O Tiradentes, essa história do Tiradentes. Então amanhã é dia que comemora-se a figura do grande Tiradentes da Inconfidência Mineira. Mas que crimes que esse homem cometeu, né? Que é para os caras matarem, esquartejarem, pendurar uma parte de cada corpo dentro de um palanque da cerca, né, cara? É impressionante. A maldade nesse mundo, desde o tempo de Cristo, tinha maldade e crimes bárbaros, né? Não é só hoje que tem. Naquela época a diferença era que não tinha televisão, não tinha internet, não tinha nada para as pessoas ficar sabendo, né? E hoje acontece lá na China, qualquer coisinha tu já fica sabendo em 30 segundos aqui no Brasil, né? Então a diferença é essa, mas crimes bárbaros como Abel matou Caim, são histórias bíblicas, mas histórias que aconteceu, né? O Abel matou Caim, a forma que Jesus foi morto e tantos outros, né? Então assim, a criminalidade, as barbaridades, isso já existia, as cobranças de impostos fora da realidade, já existia desde o tempo do Império Romano, né? Desde o tempo do Velho Testamento, né? Muito mais de 2000 anos atrás o vírus nem existia ainda, né? O pessoal já se matava, já era uma loucura, né? E hoje continua, até porque hoje tem muito mais gente no mundo. O planeta hoje não tem mais espaço quase para nada, de tanta gente que tem no mundo, é um formigueiro, né? E é claro que a ganância pelo poder, pelo ser e pelo ter é cada vez maior das pessoas, né? Um querendo arrancar um pedaço do país do outro, querendo um pedaço de ilha daqui, ilha de lá, poços de petróleos, minas petrolíferas, né? Se adornar. Então é uma loucura, gente, é uma loucura, realmente é uma loucura. Então cada vez mais, e com isso cada vez mais criminalidade. E o Tiradentes foi um cidadão que foi morto extremamente, assim, absurdamente, que fizeram com o Joaquim da Silva Xavier. Como que é o nome dele? O Joaquim da Silva Xavier? É esse aí? Claro que não. Não é esse? Então como é que é o nome Tem dele? outro nome no meio. Tá, mas agora por causa do nome vamos discutir. Mas, Joaquim José da Meu Silva Deus. Xavier. O Joaquim... Tem o José Zene aí no meio. Tem o José... Não, Zene não. Tem o José. Não me bota no meio dessa confusão aí. Vai que os caras de repente Ah, tu é Wilson, né? acham que eu tenho culpa. É José Wilson Zene, seu nome. Não, José não, é Wilson José. José Zene. Wilson José. O doutor dentro é Joaquim José. José da Silva Xavier. O Tiradentes. Pois é, amanhã então... Por que Tiradentes? Porque ele era dentista. Ele era dentista? Claro. Pô, Biro, se tu não me fala, eu não tinha nem ideia por que chamavam ele, por que ele era o Porque Tiradentes. naquela época já tinha dentista, né? Será que tinha anestesia também ou era Sei meio lá. martelo? Acho que não, acho que arrancava no soco. Eu acho que tava uma linha no dente e puxava. Isso aí as famílias que fazia, né? Com as crianças. Quando o dente ficava mole, colocava uma linha lá e puxava. Mas daí era aquele Depois chamado dente nascia de leite, outro, né? Agora Agora, nascia outro no lugar. depois que vira dente de café, aí não tem mais, né? Aí é... Então é assim mesmo, né, gente? Tá aí, esse grande feriado de amanhã, feriado respeitadíssimo, né? É um feriado brasileiro, né? Um feriado, sim, de um grande brasileiro que foi o Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, né? Da Inconfidência Mineira, a história muito bonita dele, né? A história de vida. E ele foi morto politicamente, né? Politicamente também, porque ele levantou os movimentos lá, e era contra, não sei, uns caras grandes lá da época, sei o que, e os caras... Então assim, né? Sempre teve a tal de política no meio, né?
E ele pagou com a vida dele, né? E não chegou a fazer a maldade de tirar a vida do homem. Cortaram, pegaram e cortaram. Uma perna, botaram num palanque de cerca, a cabeça dele deceparam e botaram lá em cima de um outro palanque da cerca na beira da estrada. Assim, para todo mundo que passava ali ver. Mas não foi enforcado? Ele foi enforcado, mas depois foi esquartejado. Esquartejado. Mas foi enforcado, né? Que nem a piada aquela, né, que o Joãozinho estava na escola e a professora falou para ele: Joãozinho, fala sobre Tiradentes. Tiradentes foi um grande homem, foi dentista, foi um revolucionário, mineiro, da Inconfidência Mineira. Aí os poderosos da época mataram ele, enforcaram ele, e esquartejaram e botaram partes do corpo dele nos palanques da cerca na beira da estrada para todo mundo ver. Aí ele parou de falar, né? Aí ela falou: mas sim, Joãozinho, mas só isso? Ele falou: sim, professor, você quer mais que isso? Enforcar o cara, esquartejar o cara, você quer mais que isso ainda? Gente, agora são 18, olha, fazer o biruri cara, você tem que ter um poder na mente para fazer esse homem dar uma risada, né? Só dizer para ele que o Flamengo ganhou do Bahia 2-0. O Flamengo está jogando bem. Boa noite, Zé, boa noite, Sandro. Boa noite a todos que nos acompanham aí. Falar dos resultados, né? E a Copa do Brasil já começa amanhã. Jogo amanhã, jogo quarto. E essa semana é a semana da Copa do Brasil. Essa é a semana da Copa do Brasil. Agora são 18 horas, gente. 18 horas e 12 minutos. 18 e 12. 20 é o dia também, né, gente? 20 hoje é uma segunda-feira, 20 de abril. Amanhã, dia 21 de abril, dia de Tiradentes. E não esquecendo que dia 19 de abril, na sexta-feira, foi dia... Eu vou falar aquilo que eu sempre falei. E ninguém vai me proibir. 19 de abril é dia do índio. Sempre foi dia do índio, 19 de abril. Eu queria saber qual foi o mestrado, o doutorado, não sei o queirado, que inventou que não pode mais falar dia do índio, que tem que falar povos indígenas. Eu quero saber quem foi o Lula que falou isso. Pelo amor de Deus. Se você ir lá na tribo indígena, qualquer dessas tribos que tem dos povos indígenas no Brasil, lá fora, chegar lá e falar índio, eles não vão ficar bravos contigo. Será que foi a FUNAI que inventou essa frescura aí que não pode mais falar em índio? Que tem que ser povos indígenas? É que nem aquela mulher que você acha poderosa lá em Brasília, que gosta de inventar aquela história de todos, todas e todes. Mas até que temos com o nosso português, gente? Vamos acabar com o nosso português de uma hora para outra, assim? Uma simples calcinha no Brasil, acho que tem o poder de criar uma palavra e tem que todos os milhões de brasileiros para mal pelo mundo inteiro tem que falar todes. Boa noite a todos. O que é isso, gente? Que falta de vergonha na cara, que falta de pegar uma enxada e carpir um lote, de ter o que fazer na vida. Mas vai se enxergar, essa louca. Tá bom. E falar todos. Eu falo todos se eu quiser. Eu falo todos para homens. Isso aí é o efeito Mirassol, não? E todas para as mulheres. Pode ser também, viu? Todos para quem tem saco e não menstrua. E todas para quem tem aquele outro aparelhinho lá de mijar e tem útero. E pronto, acabou a folia, não tem nada mais de não sei o que. Né? E assim também esse negócio, aí não pode mais falar em índio. Mas eu quero saber quem me mostra essa pessoa, me aponta essa pessoa que criou isso no Brasil. E aonde que está escrito isso no Brasil, que não pode mais falar, que tem que ser povos indígenas. É uma frase mais de efeito, mais bonita, mais lapidada. Tudo bem, mas poxa, né? E eu vou continuar falando, dia 19 de abril foi dia do índio, PT saudações. E amanhã é dia de Tiradentes, só falta aqui uns dias dizer que não pode mais falar Tiradentes, né? Tem que falar odontólogo.
É dia do odontólogo. É dia do José lá, né? Então, não é efeito Mirassol, Biro. São coisas que você se fica indignado. Você não compartilha com essas loucuras que querem fazer com o nosso português. Essas mudanças radicais de uma pessoa, duas lá de Brasília, achar que pode mandar sobre milhões de brasileiros e taxar que tal coisa tu não pode mais dizer, que tu não pode mais usar tal palavra, que é proibido. Mas daí fazer o que fazem com as tribos indígenas aí do Brasil inteiro, arrancando terras e não sei o que mais, pode. A FUNAI não faz nada para a sua classe, que é a Fundação Nacional do Índio. Olha aí, ó, Fundação Nacional de quem? Do Índio. Essa é a frase, não é frase, essa é a sigla FUNAI, Fundação Nacional do Índio. Não é Fundação Nacional dos Povos Indígenas. Então tem que trocar a sigla lá. Então não pode mais chamar de FUNAI também, tem que chamar tem que mudar a palavrinha lá, né? Então é impressionante, cara. Não vejo a hora desse governo acabar e começar de novo. Vamos embora então, gente. Hoje estou meio nervoso, estou com a gota hoje, né? Agora são 18 horas e 16 minutos. Bir, tu já disse boa noite, então agora vou cumprimentar a Sandra. Boa noite, Sandra. Boa noite. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Claudemir Bucelli já está ligadinho conosco. E olha, o Facebook também resolveu destravar, né? Agora está mostrando a realidade da audiência do programa. Um abraço, né? Pro Facebook. Um abraço para quem comanda essa plataforma aí no Brasil, né? Isso, eu acho que não é só no Brasil, é fora, né? Eu acho que daqui a dias eles começam a tesourar de novo, né? Nunca vi coisa igual. Um abraço a todos que nos acompanham. No dia 1º de janeiro de 2023, deixou de ser Fundação Nacional do Índio para se chamar Fundação Nacional dos Povos Indígenas. Então não é mais FUNAI. Não é mais FUNAI. Pronto, agora mudaram para aquilo lá. Então mudaram, né? O que eu falei aqui, então tem que mudar, então já mudaram. Eu sabia que tinha mudado, aí eu peguei aqui para dar uma olhada. Mas não sabia o que era, né? Não tem sigla, só fala que é Fundação. Então não tem Fundação sigla. Nacional dos Povos Indígenas. Antes era FUNAI, né? Dia 1º de janeiro de 2023, que mudou. Mas isso aí é ordem do 9 dedos lá, né? É só isso que sabem fazer, né? Querer mudar coisinhas básicas que não tem nada a ver no Brasil, que não resolve nada o preço do petróleo, não resolve nada o preço da commodities aqui, nem em lugar nenhum. Mas é para dizer que estão fazendo alguma coisa, né? Nem que seja só M, né? Tá bom. Vamos falar do Campeonato Brasileiro aqui de cara, quero falar do Brasileirão. E hoje o programa vai às 7 horas, tem que ter, que 7h nós temos jogo, né? Então vamos embora. Não, vamos daqui a pouco. Sim. Ô, Biro. Agora que eu falo é falar. Tá, sim. Olha aqui, ó, Biro. Uma vez uma vez Aí, vai contar uma piada. Mas essa é boa. Lá isso não foi piada, isso foi fato verídico, aconteceu. O Sorriso perdeu pro Sorriso. O Zambiase perdeu, né, pro SEC, né? O Zambiase perdeu. O time do Zambiase perdeu. 2-0, né? Gol do Mendes. Gol do Mendes, Gol do Mendes. A Polícia Militar de Sorriso prendeu um cidadão lá. Você já contou essa história? Não. E levou para a delegacia. Você contou essa e aquelas do time dos Paraguai lá. Não. Aí o policial, que era o chefe da guarnição... É história ou é história? Não existe mais história ou história. Terminou esse negócio de história ou história. É verídico ou é fictício? Não, é verídico. Essa é verdade. Então é história. Ele ligou, era um sargento. O sargento que estava de plantão. E como é que eu falei antes aí? Sargento. O sargento estava de plantão e estava respondendo pela guarnição. Aí ele ligou para um repórter lá, de uma TV lá em Sorriso, e falou, tem um babado aqui na delegacia, se quiser que vir fazer uma matéria, pode vir, nós temos o detento aqui.
Era você? Não, que eu, é louco. Não era o repórter? Não. Também não, porque eu não viro. Quando que tu me viu fazendo matéria policial? Era só esporte. Só esporte a vida inteira, nunca quis me meter com É que outro muita tipo de gente jornal. faz, né? É, não, me Muita envolver. gente, como é jornalista, vai para todas as áreas. Exatamente. Aí, por eu gostar de esportes, tudo, eu optei pelo esporte, pelo jornalismo esportivo. Cronista esportivo, que a gente chama, né? Aí, o repórter, mas saiu cantando pneu com a unidade móvel da TV. Foi lá fazer a reportagem. Chegou lá ele, o cinegrafista, tava a polícia militar ali, o delegado, o preso ali, tá, aquela história toda. Dali a pouquinho o policial saiu para fora e falou, ó, se vocês quiserem fazer alguma imagem aí, entrevista, fica à vontade. Aí ele chegou no sargento e pediu, hein, sargento, você fala? Ele falou, sim, desde os 2 anos de idade. Aquilo virou piada na cidade, né? E, pô, o próprio sargento contava para nós lá nas rodas de amigos e se rachava rindo, né? Mas ele fez de brincadeira, de sacanagem, só para sacanear o repórter, né? O repórter disse que ele falava do caso ali, né? Ele disse, ô sargento, o senhor fala? Sim, desde os 2 anos de idade. Jesus amado. E a outra foi do irmão desse sargento, que era juiz. Essa aí você deixa eu contar amanhã. Amanhã não tem programa. Amanhã Não vai fazer, não? Amanhã é feriado, vamos descansar, né, Liro? Bom, vamos lá então, gente. Um abraço para todo o Brasil e para quem está assistindo a gente aí. Um carinho especial, uma ótima noite aí. Obrigado pelo carinho de cada um de vocês aí. 18h23 agora, tá bom, gente? Segunda-feira, véspera de feriado e nós temos animado aqui, né? No sábado, a 12ª rodada do Brasileirão apresentou o Vasco da Gama 2-1 no São Paulo de virada. A Chapecoense, pobre Chapecoense, já caiu, né? Tomou 4 do Botafogo lá em Chapecó. Era 15 minutos do primeiro tempo, já tinha torcedor nas arquibancadas da Arena Condá indo embora, colonaiada lá de Chapecó, já estava todo mundo indo embora, né? Largando mão do jogo. O Vitória e o Corinthians empataram em 0-0. O Cruzeiro fez 2-0 no Grêmio, isso eu já sabia. Me fala uma coisa que eu não sei. Você não sabia que o Inter ia perder. Essa eu não sabia, né? Mas esses foram os jogos de sábado, Biro. Vasco e São Paulo, um jogo pegado, né? O Vasco saiu atrás do placar, jogava em casa, mas o Renato... O Vasco está jogando bem. Está jogando bem, né? Está merecendo ganhar o jogo porque está jogando bem. É um time que não se esconde, agora com o Renato não se esconde, está jogando bem, tem aquele Andrés Gomes lá joga muito, né? Muito bom jogador. É um certo empate também, mas eu acho que o Vasco mereceu a vitória. O Roger está a perigo Tem 3 treinadores nesse momento a perigo de cair. Roger Machado, que chegou ontem no São Paulo, mas já está correndo o risco de cair. Inclusive teve um repórter... O cara associa muito ao Dorival Júnior, que está desempregado. Teve um repórter da Band no programa da Renata Fã, há uns 10 dias atrás, que falou bem assim, o cara é peitudo. Ele falou assim, ó, o Roger já chegou no São Paulo demitido. Já chegou no São Paulo demitido. Meu Deus, os caras... E é a nível nacional, os caras falam isso, né, cara? Bom, Roger no São Paulo, Luiz Castro no Grêmio e Pesolano no Internacional. Os 3 estão em risco, em rota de colisão. Mas, na minha opinião, o primeiro que vai dançar é o Roger. O segundo é o Luiz Castro e o Internacional, como sempre, é o último a demitir, né? Se vai demitir. Podia trocar, né? Manda o Roger lá pro Inter e o Pesolano pro São Paulo. São Paulo, né? São Paulo não quer Pesolano. Não, e o Inter não quer Roger, né? O Roger está se tornando um treinador comum. Vou dizer uma coisa para ti, meu. No momento que o São Paulo demitiu o Roger, que ele sair em baixa do São Paulo, eu não sei se ele consegue um clube para treinar entre os 10 melhores do Brasil esse ano ainda. Por que o Vanderlei, ele foi taxado como um dos melhores treinadores que passou? Tanto é que foi para o Real Madrid, né? Treinou a seleção brasileira. Só que o Vanderlei tinha um diferencial, além dele, ele tem um olho mágico para a base, de ver bons jogadores e lançou um monte.
ele também, eu acho que quando ele ia pro clube, ele falava, posso levar os meus, né? Aí ele fazia o time dele, entendeu? Ele tinha um gênio. Aí de você jogar, chega, né? tem o Fabiano parou, mas era bom jogador, jogou no São Paulo muitos anos, né? Aí você pega o Roger que vai lá pro São Paulo, mas aí, chegou, o time tava pronto, pegou o mesmo time, né? Se ele tirar alguém e já colocar o tal. O Renato fez isso. O Roger não teve esse peito de já chegar mudando. Agora nos últimos jogos que ele tá colocando o Ferreirinha de titular, né? Tá trocando o time. Mas no jogo, no último jogo aí o Ferreirinha não tava, não sei porquê. É verdade. Não sei se estava suspenso. Bom, eu imagino que mais um jogo ruim do Roger no São Paulo, o São Paulo vai demitir. Talvez não que queira demitir, mas a pressão da imprensa paulista, a pressão da torcida São Paulina é muito grande. A diretoria não aguenta manter o Roger. O Renato, ele é peitudo, Biro. O Renato, ele é um dos poucos treinadores que se mantém em alta no futebol brasileiro ainda daquela safra antiga, daquela geração mais antiga de treinadores. Porque o Renato é da safra de quem, Biro? O Renato é da mesma safra do Cuca, da mesma safra de treinadores, da mesma geração de treinadores do Mano Menezes, do... Quem mais, Biro? Me ajuda aí, tem mais... Do Fernando Diniz... treinadores daquela safra lá dos anos 90, 80 para 90, ali quando surgiram, né? E o Renato é um dos poucos remanescentes técnicos do futebol brasileiro que ainda faz bons trabalhos, entrega bons trabalhos, é muito respeitado por onde passa e consegue fazer bons trabalhos assim, em questão de 10, 15 dias, ele muda a cara de um time. E ele é peitudo, ele é respeitado. Ele diz assim pro Pedrinho do Vasco: Pedrinho, eu vou treinar o Vasco, só que é do meu jeito. Eu vou lá fazer do meu jeito. Quem vai mandar sou eu, beleza? Não, pode vir, beleza. Assim ele fazia no Grêmio. Ele mandava no Grêmio mais do que o presidente Guerra, quando era o presidente Guerra no Grêmio, né? E assim ele está fazendo no Vasco. Ele está tendo peito para fazer mudanças drásticas, cortar na carne. Coisas que os outros treinadores, quando chegam, ficam lá, pois é, vamos ver, vou mudar, amanhã, fica fazendo aquele nhenhenhê lá e não muda coisíssima nenhuma. E por isso que o Roger vai cair. O Roger não fica mais 3 rodadas no São Paulo se não der resultado nas próximas 3 rodadas. São Paulo é terceiro colocado brasileiro. Não importa. Terceiro ou quarto. Não importa. Terceiro é o Fluminense. Não importa, a colocação é a que menos importa no momento de ele ser o que deixa criticado e avaliado, e os números não são perder bons. Em casa, né? Perder em casa. Né? Exatamente. Agora tem Copa do Brasil, vamos ver como é que o São Paulo vai na Copa do Brasil. Se ganhar... Entendeu, Viro? Então é assim, o Roger está pendurado por um braço só no cabo de aço lá, no comando do São Paulo. O treinador do Grêmio, da mesma forma, do Inter também. Ontem foi a gota d'água, sábado foi a gota d'água, meu Deus do céu, cara. O que xingaram, o que criticaram. Foi ontem meio-dia. Ontem meio-dia, né? 10 horas da manhã. O que fizeram Eu pra assisti ele. aquele jogo. Se ele tivesse um pingo de vergonha na cara, o O time do Pesolano, Inter é muito ruim. ele pedia para sair. Ele abandonava o barco lá no vestiário ontem e ia embora pro Por que Paraguai. ele deixa o Carboneiro no banco se não tem jogador no time? Mas deixa Carboneiro no banco, insiste com o Alan Patrick que não joga mais nada, morreu Aquele ontem. colombiano lá, pelo amor de Deus, o cara não pega na bola. Boré também, cara, gente do céu, pelo amor de Deus. Vai ganhar o que? Olha, tem Olha que que tava rezar. Bruno Henrique, Thiago Maia, tá tudo Não, machucado. e daí ontem, que machucado, ele não volta a jogar. Ontem ele botou o Thiago Maia de lateral, Biro. Ele botou o Thiago Maia no O segundo finalzinho tempo eu de não assisti, eu lateral. saí de casa. Mas eu assisti o primeiro tempo inteiro. Eu assisti o primeiro tempo também, depois a gente foi pra Primaverinha na festa. Mas a gente foi escutando o jogo e acompanhando e lá, tá? E hoje olhando, e ontem noite, e hoje escutando a Gaúcha. Ele botou esse meio lá do Flamengo de lateral. Aí tirou o Bruno Gomes da lateral dele Vou para falar botar com na você. outra lateral. O melhor jogador que vocês têm no time é Bruno Gomes. Mesmo jogando na lateral esquerdo ontem, a hora que eu assisti o primeiro tempo, ele foi o melhor jogador do Inter. Ele é bom jogador. Ele é bom jogador. Mas aí o treinador do Inter não botou aquele menino, o Alex, atacante, menino, moleque de 19 anos, não jogou nenhum jogo do Brasileirão.
Jogou umas partidas do gauchão, encostou o moleque lá e escondeu o menino. Aí ontem o menino virou titular, mas numa posição que ele nunca jogou, de atacante aberto pela beirada, enfiado lá no canto. Não é a dele lá. Aquele moleque é de meia. Ele teria que ter entrado, jogado no lugar do Alan Patrick. Ah, mas como é que eu tiro o Alan Patrick para botar um menino? Mas gente, se o Alan Patrick não está entregando nada, faz olha, bota um menino que está jogando bem. Não, daí queima o menino, bota lá de ponta aberto lá no canto lá. Então é impressionante esses treinadores, né? Por isso que eu digo, Biro, o treinador ganha jogo, o treinador perde jogo, o treinador ganha campeonato, o treinador perde campeonato. Esse Alex aí não foi mal, ele tentou jogar. Mas mesmo ele não indo mal, Biro, ele não foi bem, mas não foi mal. Mas não é a dele. Ele se esforçou o máximo para tentar jogar numa função que nunca ele desempenhou em jogo. Treinou durante a semana naquela função ali, mas ele sempre jogou na base, no sub-20, no sub-18, sub-19, no Internacional, como um meia. É um meia que vem de trás, chega de frente pro gol, para distribuir a bola, para finalizar. Ele fez gol no Campeonato Gaúcho jogando de meia armador, se aproximando do centroavante. Agora ontem não, o Pesolano botou ele lá num canto, assim, diz, ó, joga aí de beirada, joga aí, vai para cima. Ele não tem essa característica. Primeiro que ele não tem essa velocidade. Segundo, que ele não tem a ginga, ele não é que nem o Carboneiro, que é jogador que vai para cima, vai no X1, o próprio Vitinho, enfim, né? Ele não tem essas características, ele não se enquadra nessas características, mas daí o cara estraga o jogador, estraga o moleque. Bom, Chapecoense e Botafogo, Biro. Botafogo começou a dar as caras, né? Deu uma melhorada, ganhou pela Libertadores da América lá na Argentina, né? Agora chegou, meteu 4 na Chape, tá embalando. Treinador novo. Ganhou pela Sul-Americana, né? Ah, é, Sul-Americana. Tá na Libertadores. É, entendo Sul-Americana. E ganhou do Racing, né? O Racing é um time Então, que endurece. é. Eu não sei como o Racing também não tá na Libertadores. Né? Pois é. Incomodou o Flamengo tanto. Eu também não sei como que o E os River jogos- Plate não tá na E Libertadores. os jogos lá, você sabe o caldeirão que é lá, né? Que eles fizeram lá naquele jogo da Libertadores contra o Flamengo. Aquela festa, aquela. Sim. Né? Fechão, portão fechado, foi o jogo por causa daquilo lá. Portão fechado. Foi. Contra o Botafogo foi portão fechado. Não tinha torcida. O Botafogo tá melhorando, né, Biro? Tá evoluindo. O time é bom. Aquele. Como que é o atacante lá? Como que é o nome dele? Bernabé? Não. Muito bom, tá melhorando, tá jogando bem, tá. Começou, acho que algumas partidas já como titular, né? Que voltou pro Botafogo agora, que estava no Atlético Mineiro. Biro, o Botafogo é o 9º colocado hoje com 16 pontos. O Botafogo até 3 rodadas Tá atrás. jogando bem, tem um time Estava bom. na zona de Eu falo rebaixamento. isso. Eu falei muito aqui que o Botafogo tem um time bom. Só tava precisando acertar, né? Tem uma defesa boa, tem um meio campo bom, né? Então assim, só tá faltando acertar, né? Tem o centroavante que não tá fazendo gol, mas agora começou a fazer um golzinho, a bola tá entrando, né? Então... Tá melhor o Botafogo. Biro, rapidamente aqui para nós adiantar o trabalho aqui. Vitória e Corinthians 0-0. Um resultado, na minha opinião, ruim para o Corinthians e para o Vitória. Ruim para os dois, né? Porque o Vitória jogava em casa, o Vitória Você sabe que também nesse não tá jogo bem na aí só classificação. teve um chute a gol do Vitória no final do jogo. Vitória é o 11º Ninguém com 15 acertou no pontos. E o Corinthians é o primeiro da zona do rebaixamento neste momento, 17º colocado com 12 pontos. Barbaridade. Cruzeiro e Grêmio, Biro. Cruzeiro jogando em casa um pouco pressionado também, com um treinador novo. Era certo que ia para cima do Grêmio com tudo, né? Voltou alguns jogadores que não estavam jogando, né? Tem aquele Romero no meio lá, o Caio Jorge mesmo que não estava jogando. Jogou esse jogo. E o Christian, que faz gol demais, né? Fez o primeiro gol. Ô Biro, o Caio Jorge caiu muito de produção, né? Não tá jogando, né? Machucou, o cara não volta bem, né? Então, mas precisa mudar. Só que aquele ano lá, o ano passado, o Cruzeiro tava
tava dando certo, ficou em terceiro lugar, acho que no brasileiro, né? Não, e o Caio Jorge fazia gol de Fazia todo gol de todo jeito, jeito, né? Mas Fedia gol. Mas é assim, um ano faz, mas ele vai melhorar, ele vai melhorar. É bom jogador. Muito bom jogador, sem sombra de dúvidas, mas não tá fazendo O gols. Gerson tá jogando bem já, O Gerson melhorou. começando a jogar bem. Melhorou. Contra o Grêmio jogou muito bem o Gerson, né? E o Grêmio é aquele time emblemático, né? O centroavante do Grêmio vai morrer de fome, gente. A bola não chega para ele. E ele é o goleador do Brasileirão, é o goleador do Grêmio, mas ultimamente não está conseguindo viver de gols, porque a bola não chega nele. Ele foi bom na entrevista. Você viu? A entrevista dele foi de craque, né? Jogou nada, mas a entrevista dele foi de craque. Gostou do que ele falou? Sim, Eu acho que ele foi corajoso de falar aquilo. Eu penso isso, né? Eu penso isso, só que a cultura não é isso, né? Não é só o treinador, né? E quando o cara fala isso, ele sabe que tem gente, ele não vai falar quem é, né? Mas que tem gente dentro que não está entregando o que precisa entregar, sabe? Quando o cara fala, o treinador não, a gente tem que olhar para nós, nos cobrar, fazer assim, fazer diferente, ter vontade, né? Eu acho que é isso. Quando o cara fala isso, o cara sabe que não é treinador. Né? As duas melhores entrevistas do final de semana, na minha opinião. Do Vinícius, né? Como é que é o nome dele? Carlos Vinícius, acho que é. centroavante do Grêmio, e do presidente do Cuiabá. As duas melhores entrevistas, a pena que a gente não pode reproduzir aqui no programa, né? Como o nosso programa é rede social, né, plataforma digital, e aqui na entrevista exclusiva da Poderosa lá da Globo e dos canais Sport TV, então eles não liberam para as plataformas. Mas libero sim para ficar lá no Facebook, no YouTube, né, mas não para a gente reproduzir aqui no programa. Então, para mim, as duas melhores entrevistas da rodada do final de semana do futebol brasileiro: Carlos Miguel, centroavante. Carlos Vinícius, centroavante do Grêmio, e do presidente do Cuiabá. Entrevista dada após a vitória de 1-0 sobre o Goiás pelo Campeonato Brasileiro da Série B. 2-0 lá em Goiânia. Ganhou lá em Goiânia de 2-0 o Cuiabá. Na Serrinha. A Serrinha é o estádio do Goiás. Do Goiás. E um estádio bem acanhado, viu, Biro? Eu conheço, eu estive lá. Eu sei, eu vi. Bem acanhado. Bem acanhado. Muito bonito, mas bem acanhado, bem simplesinho. Não tem nada de especial. E o Cristiano, presidente do Cuiabá, deu uma entrevista fantástica. Eu já quero falar um pouquinho sobre isso. Bom, Biro, então isso aí, ó. Cruzeiro 2-0 no Grêmio e subindo na tabela de classificação aí o Cruzeiro, né? Mas o Cruzeiro é o primeiro fora da zona do rebaixamento. Eu sabia que Cruzeiro e Botafogo não ficariam na zona do rebaixamento, a gente sabia disso. Era questão de tempo, de 8, 10 rodadas, os dois sairiam da zona de rebaixamento. Tu mesmo comentou um dia aqui, pelos elencos que os dois clubes têm. Agora o pessoal do Cruzeiro está dizendo o seguinte, viu? A imprensa cruzeirense, a imprensa identificada com o Cruzeiro e os torcedores cruzeirenses estão dizendo assim: se esse treinador tivesse vindo no começo do ano no lugar do Tite, o Cruzeiro estaria brigando por G4 agora. Quer dizer, então o trabalho do Tite para os cruzeirenses é avaliado como péssimo. Foi avaliado como péssimo trabalho. Cara, no Flamengo também não entregou o elenco que tem, não fez por onde. Tem um elenco na mão e ficava dando palestra, falando outra. Vai demorar para ele pegar um clube, Biro. Vai demorar para ele pegar um clube. E pegou o Cruzeiro também com um elenco bom, não entregou muita coisa. Ó, Corinthians estava sem treinador, ele desempregado, o Corinthians preferiu quem? Fernando Diniz. E assim vai acontecendo, e ele vai ficando. Talvez se o Castro cair, o Grêmio chame ele pela a proximidade que tem entre Grêmio e o Tite, o próprio Felipão e o Tite, né? Daqui a pouco ele para no Grêmio. Mas os trabalhos do Tite ultimamente são péssimos, são ruins, uma avaliação muito baixa, uma nota 5 para o Tite, para os trabalhos do Tite ultimamente. Então, esses treinadores estão começando a perder espaço no mercado brasileiro, estão começando já de uns 2 anos para cá, 3, a perder espaço
no mercado brasileiro. E aí tem que fazer que nem Mano Menezes fez, que nem o Thiago Nunes fez, ir embora do Brasil, ir para outros países da América, se quiser viver de futebol. Bom, no domingo, Internacional em Mirassol. Que vergonha o Internacional. O que é aquilo, gente? Biro. Eu assisti o jogo do primeiro tempo, né? Eu achei horrível o time do Inter. Né? Não achei ninguém ali. Os jogadores do Inter tem alguns conhecidos que a gente sabe, mas a maioria a gente nem sabe quem é. Né? Tem o Borré, que é jogador de seleção colombiana, mas não entregou nada. Que nem eu já falei aqui, comentei contigo, o melhor jogador para mim, que jogava bem, mesmo improvisado de lateral. Ele é meio campo, mas jogou muito na lateral direita, né? E estava na esquerda, o Bruno Gomes. Para mim foi o melhor jogador do Inter, né? Cara lúcido, né? Tocando a bola certinha, fazendo as jogadas legais, mas os outros não entregou nada. Não entregaram um nada. Goleiro que fica perdido, não sabe como que sai com a bola, não sei se ele chuta, se ele indeciso o goleiro, né? Sei lá. Por que o Rocher não jogou? Pois é, o Rocher está machucado, de novo, recuperando de lesão. Então é impressionante, o Inter vive um dilema com os goleiros. Já faz 2 anos que o Inter não tem goleiros. É um problema muito sério de goleiros e a diretoria não enxerga isso. Em Carboneiro, depois é que eu vi que ele entrou, mas eu achei que estava machucado também, porque não estava jogando. O Inter já tem um time ruim, não põe um jogador que nem o Carboneiro para jogar, não entendo treinador. Sinceramente. Aí coloca o Thiago Maia de lateral, gente. Lateral, Thiago Maia de lateral. O que é isso? Então o treinador perdeu a mão. O treinador não sabe mais o que fazer com esse elenco. O elenco é ruim, treinador ruim, presidente pior ainda. Então eu não sei o que vai acontecer com o Internacional. Ainda bem que tem eleição em dezembro e já estão um grupo de oposição, o MIG, que é um grupo de oposição, já estão costurando a volta do Fernando Carvalho e do Roberto Melo para ser presidente do Internacional. E daí tem o Aquino lá também, que deve ser candidato, então deve ser os dois que vão para o pátio, o Aquino e o Roberto Melo com o Fernando Carvalho, para a eleição do Internacional em dezembro. E já estão comentando de SAF, de clube empresa, de buscar colorados milionários, bilionários para ajudar o Internacional financeiramente. E volta à tona a questão dos MAGE, a questão do Delcir Sonda, do grupo DIS, né, para investir no Internacional, para fazer alguma coisa, porque com esse time que manda no Inter hoje, essa diretoria incompetente, incapaz e que afundou o Internacional, ninguém ajuda o Inter. Eles querem que o Inter caia para a Série C, em vez de ajudar. Os Maggi mesmo falaram isso. Enquanto esses caras estiverem lá, não sai um pila do grupo Maggi para ajudar o Internacional. E o Sonda também não. Então precisa voltar a oposição no Internacional a mandar no Inter, que é o Fernando Carvalho, o Marcelo Medeiros, o Giovanni Luigi, né? E agora o Roberto Melo e o Aquino, que é os dois que vão vir de candidatos para a próxima eleição. E esse presidente incompetente, incapaz que nós temos, tá achando um candidatinho lá para botar, concorrer à eleição, tá achando que vai ganhar. Mas onde é que temos, gente? É só o que falta a torcida do Internacional eleger esse cara de novo, aí sim, né? Bom, Santos e Fluminense. O Santos perdeu em casa, Fluminense 3-2, jogão de bola, 5 gols da partida, né? Mas o Fluminense saiu vitorioso lá de Santos, Piro. Então, esse jogo aí, o Santos sempre na frente, né? Gabigol fez 1-0, o Fluminense empatou com um golaço de Savarino, e depois o Barreal fez um golaço também, cobriu, 2-1 Santos. Depois tomaram empate no final do jogo, porque o Santos estava ganhando de 2-1, o Fluminense, o Santos fez um gol, o Fluminense já empatou daí 1 minuto, né? 2-2. E no final tomaram o terceiro gol, né? Foi até o Neymar que perdeu a bola, e os caras foram, né? Fizeram o Guga, acho que cruzou, e o John Kennedy fez o terceiro gol. Mas é que eu falei, o Santos é um time, cara, pra jogar o quê? Tentar sair da zona de rebaixamento, porque não almeja nada, né? Mas o Neymar tá se entregando, né? Tá jogando
quase 90 minutos. Né? Não assisti o jogo, não sei se ele jogou bem. Mas quando perde, a torcida cobra, né? Então é complicado. E o Fluminense está jogando bem, né, Zé? O Fluminense tem 23 Fluminense hoje é o pontos no segundo campeonato. colocado, cara. É o terceiro, né? O segundo é o Flamengo. Os dois saíram. Os dois estão empatados em pontos. É. Mas está fazendo um bom campeonato. Então, assim, jogar contra o Fluminense é difícil. Mas o Santos não precisava ter perdido o jogo. Poderia, pelo menos, um empate, né? Sair do empate. O Curitiba, Biro, surpreendendo no Campeonato Brasileiro. Veio de uma Série B, todo mundo achava que o Curitiba ia brigar para não cair, ia ficar na segunda tábua do Campeonato Brasileiro. E o Curitiba está dando um bom, pelo menos nessas primeiras rodadas aí, o Curitiba está dando um sinal positivo. Curitiba 2-0 no Atlético Mineiro. O jogo foi lá no Couto Pereira, em Curitiba, Biro, no domingo, ontem, né? Você viu as lambanças, né? Lian fez a lambança. Então, assim, você tem que ir lá encarar esses times aí com muita seriedade, mas às vezes os caras não fazem isso. Mas eu não acredito que o Curitiba vai brigar por alguma coisa. Eu acho que o campeonato do Curitiba é brigar para se manter. Eu também acho. Está fazendo bons jogos, né? Principalmente em casa. Começando Às vezes está fazendo jogos melhores fora de casa, né? Porque ganhou, acho que do Corinthians, ganhou do Cruzeiro fora de casa. Então está fazendo bons jogos. Mas em casa, às vezes, perde em casa, né? Mas está junto com o Atlético, né? Os dois acho que tem 19 pontos, também pontuado. O Atlético do Paraná é o sexto colocado com 19 pontos, o Curitiba é o sétimo também com 19 pontos, Biro. Então ali os dois. Então assim, se um Curitiba está fazendo pontuação boa, né, um Vitória também, vai sobrar para um grande, né? Eles que não fiquem espertos. Exatamente, né? Exatamente. Esse ano a probabilidade de cair um clube grande, ela existe e está muito na cara do Mas eu não acredito, Zé, que o Curitiba vai fazer a campanha que o Mirassol, por exemplo, fez no ano passado. Né? Então, assim, não sei se vai muito longe aí nessa... Mas está fazendo bons jogos, tem um time bom, né? Alguns jogadores tipo Maico, né? Que é um zagueiro já veterano, é titular. O centroavante lá, que veio do Remo, né? Como que é o nome dele? Aquele que era do Flamengo, do Grêmio, do Cruzeiro. Pedro Rocha. Pedro Rocha. Não, tá. e eles têm um outro atacante de beirada muito que já jogou lá, né? Não tá lá, não tá o Aleph Manga, tá no... Não, o Aleph Manga tá no Remo. No Remo. Tem coisa, o que fez o gol da Libertadores do Palmeiras, que fez o primeiro gol, fez. Cara, como que pode a gente esquecer, né? Bruno Lopes. Breno Lopes. Era do Palmeiras. Breno Lopes. Não, Curitiba não é um time não. Também É um time tem dois ajustadinho. Tem um português, o camisa 10, que é muito bom jogador, e o Lucas Arronier, que é o craque deles, que é um menino de 21 anos, que é muito bom, muito habilidoso, vai pra cima, não tem medo, o time tá bem, o time do Curitiba. Bom, beleza, Biro. Palmeiras e Atlético do Paraná, 1-0 para o Palmeiras. Bragantino 4-2 do Remo e Flamengo 2-0 no Bahia. Jogão de bola do Flamengo e Bahia, hein? E o Bragantino 4-2 do Remo. O Remo vai mesmo para a segundona, né? Eu acho. Só que é um time que vai tirar pontos de times grandes, tá? É um time que vai ficar incomoda, que nem, por exemplo, o Grêmio não perdeu, meteu o 4-1 no Bahia. Né? Então, inclusive vai jogar agora pela Copa do Brasil com o Bahia de novo, né? Mas eu acho que é um dos que volta para a Série B aí, eu acho que cai, né? Difícil o Remo se manter. No achômetro que eu faço aqui, eu acho que que você falou que fez 3 gols. O Pita, né? Meu Deus do céu. Grande Pita. No meu achômetro, eu acho que vai o Remo, a Chape, o Mirassol, e aí a outra vaga é de quem? É do Santos? É do Inter? É de quem, Biro? Cara, eu ainda... É do Corinthians? Eu ainda coloco Curitiba, né? O Curitiba ou do Vitória? Eu não quero que o Vitória caia, mas é um dos que pode cair, né? Vitória,
Chape e Remo tá praticamente... Tá decretado. É difícil reverter, né? Não a Chape tomou 4 Botafogo em casa, tinha um goleiro bom, o Bahia foi lá e tirou o goleiro deles, né? Então é complicado, né? E o goleiro do Bahia foi bem ontem, o que veio da Chape, né? Léo Vieira, jogando contra o Flamengo. O Pedro ia fazer um outro golaço lá de fora. Bom aquele goleiro, viu? Bom goleiro. Muito bom goleiro, que baita goleiro. Ele jogou com o Rogério. Esse goleiro jogou com o Rogério no São Paulo. Era a reserva do Rogério. Ele tem 36 anos de idade. Ele não é novo, ele é velho já. E o Rogério mandou pegar quando os goleiros do Rogério machucou, o Ronaldo estava jogando. Ele mandou contratar o Léo Vieira. Bom goleiro. Bom, gente, quero falar um pouquinho rapidamente, agora faltando 10 para 7, 10 para as 19, 10 minutinhos antes das 19. Boa noite para vocês, esse é o programa Primeiro Tempo. Para todo o Brasil, siga o programa Primeiro Tempo nas redes sociais, tá aí, ó. Siga o programa nas redes sociais, no Primeiro Tempo 15 no Instagram, Primeiro Tempo MT no Facebook. E @Primeiro Tempo LRV no YouTube, no canal do YouTube, então, tá bom? Siga nossas plataformas, o nosso programa está lá para vocês assistir, tá bom? Eu quero falar da Série D. A Série D tivemos aí a terceira rodada das chaves dos mato-grossenses. Aparecidense 0, Luverdense 1, Ceilândia 1, União 0, Operário de Várzea Grande 0, Misto 1, e ontem, domingo, Primavera 0, Gama 1. O jogo foi em Primavera do Leste. Aí, aquilo que eu venho falando... Caiu o treinador, tá? Do Primavera? É. Vai resolver muita coisa. Tem um comunicado lá do Denis, é o nome do treinador. Não faz mais parte, né? Foi demitido. Agora eu não sei quem que eles vão contratar. Classificação, grupo 3. Gama é o primeiro com 9, Luverdense é o segundo com 7... Brasiliense é o terceiro com 5, Aparecidense é o quarto com 3, o Primavera é o quinto com 1 ponto e o Yumas é o sexto com nenhum ponto. Aquilo que eu falei aqui, gente, na chave do Luverdense vai se classificar, eu não sei qual a ordem, mas eu estou dando os 4 que vão se classificar, que eu acredito: Gama, Luverdense, Brasiliense e Aparecidense. O Primavera e o Yumas vão ser saco de pancadas nessa competição na fase de grupos e não vão passar. Vamos ao grupo 4, onde tem mais 3 mato-grossenses, né? O Misto, o União e o Operário. O líder desse grupo é o Goiatuba, 7 pontos. O segundo colocado é o Capital com 6, o terceiro colocado é o Misto com 5, o quarto é o Ceilândia 4, o quinto é o Operário 1 também para a União, o sexto colocado. Nesse grupo aqui, eu acho que classifica Goiatuba, Capital, Misto e Ceilândia. Não sei qual a ordem, mas passa esses aí. O Operário e o União são os 2 últimos, para mim, que vão ser saco de pancadas nessa chave. Se terminasse hoje, daria Misto e Luverdense. Cruzamento? É. Porque esse grupo, o grupo do Misto cruza com o grupo do Luverdense. Os 4 de um grupo que classificar, pega os 4 do outro. Aí é aquela ordem, né? Primeiro quanto o quarto, segundo quanto o terceiro. Cruzamento. Como o Luverdense está em segundo no grupo e o Misto está em terceiro, daria Misto e Luverdense. Você viu as Eu não quero que dê, né, essa configuração aí. Para mim, eles têm que pegar outros times, sabe? Para não confrontar aqui no Mato Grosso e já um ficar pelo caminho. Porque se um pegar times diferentes, dá para passar os 2, né? Tem possibilidade, né? Se der os 2 juntos, você sabe que um vai para frente, mas o outro você sabe que fica pelo caminho. Se pegar diferente, de repente os 2 ficam pelo caminho, mas de repente os 2 avançam. Então eu prefiro que pegue, que não se confronte os mato-grossenses. Olha a diferença, Biro. O grupo do Luverdense, o Gama tem 9, o Luverdense tem 7. No grupo do Misto, o Goiatuba é o primeiro com 7. Com a pontuação de quem é segundo na outra chave. O Gama tem 100% de aproveitamento, né? Ganhou as 3. Pois é, mas são chaves diferentes. A chave do Luverdense, na minha opinião, ela é mais apertada do que a chave do... Por exemplo, o Gama tem 9 e é o líder. O Luverdense tem 7, é o segundo colocado. E na chave do Gama, do Misto, o Goiatuba, que é o primeiro, tem 7. Tem a pontuação do segundo da chave do Luverdense. Sim, sim. Mas eu acho que esse grupo do Misto é mais difícil. Porque eu acho que todo mundo tem chance ainda, sabe?
E já no grupo do Luverdense você já colocou que o Primavera não tem chance. Eu ainda acho que tem. Primavera tem um ponto. Eu só coloco o Iumbas, que não tem nenhum ponto, sem chance nenhuma. Né? Mas na outra chave, Operário e União tem um ponto também, Biro. Tem um ponto, mas pode brigar. O misto tem 5, já está um pouquinho mais. É que falta ainda 2 jogos para terminar a primeira fase, depois tem um jogo de volta ainda. Então tem muito jogo para rolar aí. Por falar nisso, Biro, olha aqui, ó. A 4ª rodada começa no sábado. União de Rondonópolis em casa vai receber o Operário, clássico mato-grossense, lá no estádio Lutero Lopes, no sul do estado. Às 5 da tarde, esse horário é de Brasília ou é de Mato Grosso? É escrito ali embaixo, né? Às 17 horas. Todas as partidas com horários de Mato Grosso. Ah, tá, então já está o horário daqui. O Luverdense, às 5 da tarde, sábado, enfrenta o Primavera aqui em Lucas do Rio Verde. Para mim é mais 3 pontos. Na teoria sim, né? Quero ver na prática. Porque assim, você viu que saiu o próprio site do Luverdense hoje, colocou uma matéria lá que o Luverdense fez a melhor campanha nos últimos 22 anos. Campanhas fora de casa. Tem 77,8% de aproveitamento isso de esse casa. ano e ano passado. 9 partidas. Eu acho que é só esse ano. Porque as partidas dos estaduais, mais essas partidas que começou a Série D. Então, assim, em 22, 23 anos de história, o Luverdense teve o maior índice de aproveitamento, foi agora em partidas fora de casa. Saiu até no site deles. Né? Mas eu espero que não dê, que a gente consiga ganhar assim do Primavera, né? Precisamos ganhar, né? Mas sempre o clássico daqui do Mato Grosso sempre é complicado. Mas eu acho que tem que ganhar. O Primavera com problema, demitiu o treinador. Não sei se já vai vir um outro agora, né? Mas o Luverdense tem tudo para fazer mais 3 pontos, com certeza. E ainda sábado vamos ter Goiatuba e Misto. São os jogos de sábado das equipes do Mato Grosso na Série D. União e Operário, clássico mato-grossense lá em Rondonópolis. Aqui no Passo das Emas, então, o Luverdense enfrenta o Primavera. Outro clássico mato-grossense. Virou um campeonato mato-grossense a Série D agora aqui, né? Virou um mato-grossense. E o Goiatuba, às 5h30 da tarde de sábado, lá em Goiatuba, enfrenta um Misto. É isso aí de Série B, então. De Série D, 4ª divisão do futebol brasileiro, então, né, gente? Mas o Luverdense fez uma Série D o ano passado muito boa, viu? Muito boa o ano passado a Série D do Luverdense. Também fez jogos bons fora de casa, ganhou fora de casa, ganhou em casa, se classificou, fez uma grande campanha na primeira fase. O problema foi na segunda fase para frente que o Luverdense teve problema. A segunda fase já ficou na primeira, né? Pegou equipes qualificadas. Pegou Rio Branco e não conseguiu ganhar aqui. Exatamente. Perdeu de 3-0 lá. Então teve problema, mas até então foi bem. Bom, gente, antes de fechar o programa, eu quero só destacar aqui a entrevista do Cristiano Dresch, presidente do Cuiabá, presidente do Cuiabá, lá em Goiânia, após o jogo, a vitória de 2-0 pela Série B do Brasileirão sobre o Goiás, lá na Serrinha. O estádio Serrinha fica bem no meio da capital, bem centralizado, não é lá nos bairros, lá no sul, não. É dentro da capital. Aliás, os 3 estádios ficam bem dentro da capital. A Serrinha, o estádio do Atlético Goianiense e o estádio do Vila Nova e também o Cerrado, né? Como é que é o estádio lá que ninguém mais joga lá? Está na mão do governo do estado de Goiás agora. O Cerro Dourado, né? Os 4 estádios muito bem localizados dentro da capital Goiânia. A entrevista dele foi cobrando publicamente a diretoria do Santos e publicamente a diretoria do Grêmio. O Santos é 18 milhões que deve para o Cuiabá. E não paga, né, amigo? Não paga. Fala que paga, fala que vai pagar, fala que vai renegociar e não sei o quê. E chega na hora, o dinheiro não cai na conta do Cuiabá. E o Cuiabá
é um time pequeno perto do Santos, né? Precisa de dinheiro, precisa desses valores. É que nem o presidente falou, ele está com o nome dele quase sujo, porque é o CPF dele que está em jogo, né? Não é o CPF do presidente do Santos, é o CPF, é o PF que a gente chama, do presidente Cristiano que está em jogo, que está ali na reta, né? Enquanto ele tem 18 milhões, pega o Cuiabá com 18 milhões, Biro. Pode contratar Ele 2, 3 assim, jogadores de qualidade, pagar 200 mil por mês. Porque o time dele é uma empresa, né? É por isso que ele falou. O meu tá em jogo. Lá no Santos, não. Lá no Santos é de presidente e tal, e o cara não... O presidente sai, ele não deve nada. Fica a dívida para quem entra. Não é da clube, dívida, empresa, né? Diferente, né? É o que ele falou. Não é. E aí o Santos não paga, e não paga. Gente, e ficam gastando tanto dinheiro, tantos milhões com Neymar, não sei com quem. Paga os coitados, o Cuiabá perto deles são os coitados. Paga os caras, tá devendo, é uma dívida ativa, não é de ontem, é uma dívida já de 2, 3 anos, né, Biro? Cara, essa dívida é assim, porque foi o Joaquim, o Cuiabá comprou o Joaquim, que era do Botafogo de São Paulo, trouxe o Cuiabá, jogava muito bem, zagueiro, todo mundo queria, Santos comprou, levou pra lá. Só que aí o Joaquim continuou jogando bem no Santos, foi pra fora. O Santos vendeu, deve ter recebido o dinheiro, mas não pagou o Cuiabá. Né? Então é uma coisa os chamados caloteiros do futebol, né, gente? Estão aí, né? E o Grêmio também. Que vergonha pro Grêmio, são 800 mil reais, não é 800 mil dólares, é 800 mil reais. É menos de 1 milhão de reais. Né? E o Grêmio não paga. Essas dívidas dessa compra do jogador do Cuiabá foram no mandato do Guerra, eu acho. Eu acho que ainda foi no mandato do Guerra. Ou desse presidente que saiu agora. Eu acho que deve o PP, né? O PP, exatamente. E o PP, eu não sei nem aonde que está jogando. Tá no Cuiabá. Tá no Cuiabá de Voltou novo? pro Cuiabá. Rodou no Grêmio, saiu do Grêmio, Ele foi vendido, voltou pro Cuiabá e o Cuiabá não Grêmio, recebeu. Foi vendido pro Grêmio, aí o Grêmio vendeu ele pro Vitória. Acho que o Vitória agora, do Vitória, ele veio pro Cuiabá de novo. E aí o Grêmio não paga. Gente, o Santos deve 18 milhões. 800 mil reais. E o Grêmio deve 800 mil reais. Isso é troquinho de banana. Contratou o Luiz Castro, contratou mais um monte de jogadorzão grande. Investiu pesado, pegou dinheiro da marca Spam. E não pagou. E não paga os caras. Que vergonha para a gauchada do Grêmio. Isso é vergonhoso. Paga o Cuiabá é desse tamanhinho perto do Grêmio. Paga o Cuiabá. Na hora de comprar foram bons, né? Agora na hora de pagar estão se escondendo. Ah, brincadeira, hein? Nesse ponto eu tô com o Cristiano. Gente, vamos embora. Biro, tchau pra ti. Até quarta-feira. Tchau, bom feriado para todos e uma ótima semana. Esses feriados acabam aquela semana, né? Porque depois do feriado os caras não tem mais coragem de querer trabalhar. Não, a semana e foi, eu né? querendo trabalhar e ninguém trabalhar. E o pior de tudo, fazer semana que negócio. vem tem outro. E semana que vem tem outro. Então, para todos aí uma ótima semana, tá? E que a semana seja produtiva aí depois desse feriado. Tem mais 2 dias aí, 3 dias, né? Quarta, quinta e sexta, que dá para trabalhar aí. É verdade. Valeu, um abraço a todos. Valeu, Birão. Obrigado aí. Sandra, tchau pra ti até quarta-feira. Amanhã nós não teremos o programa, tá, pessoal? Vamos respeitar o feriado, descansar um pouco também. Quarta-feira a gente volta com força total com o primeiro tempo. Tchau. Amanhã estaremos aqui então, né? Amanhã não, quarta-feira. Uma folga, graças a Deus. Muito obrigado, gente, pelo carinho que Deus e Nossa Senhora e São José abençoe a todos nós, a todos vocês, a todas as famílias que nos dão a alegria, o prazer e a honra de tê-los conosco, de estarmos juntos todas as tardes, no finalzinho de tarde, muita gente aí tomando um teres, outros tomando um chimarrão, outros apenas batendo um papo, descansando e assistindo na televisão, assistindo no celular, o nosso programa Primeiro Tempo, o melhor do esporte. Valeu, um abraço a todos, bom feriado e até quarta-feira às 18 horas com mais um Primeiro Tempo. Tchau, pessoal. Poderosa, poderosa é você, poderosa, quero namorar com você, poderosa,
dinheiro muda o tempo todo, mas tem uma coisa que não muda nunca. Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Abra sua conta e faça parte. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. Vencemos as barreiras do tempo e nos firmamos em solos férteis de Mato Grosso graças à confiança do produtor rural. Com mais de 3 décadas de constante trabalho, a Agrobágio e suas filiais seguem focados na defesa de princípios éticos e em busca da satisfação de clientes e colaboradores. Brindamos as sementes que germinam desse trabalho, aos campos que se abriram e aos horizontes que ainda estão sendo explorados. A Agrobágio John Deere, há mais de 30 anos a melhor companhia do produtor rural. Vale a pena saborear o que o dia tem de mais gostoso, viver cada momento, sempre um mundo novo. Vale a pena desfrutar tudo que faz bem, provar cada tempero e sempre mais além. Todo dia vale a pena, todo dia Del Moro. E você, todo dia é alegria. Del Moro, todo dia vale a pena. Qual é o seu esporte preferido? É o futebol? É o basquete? Ou é o tênis? Seja qual for, na JD Esportes você encontra o que precisa para sua prática esportiva. Tênis, confecções e acessórios esportivos das marcas mais consagradas do mercado. Há mais de 20 anos oferecendo artigos esportivos e de uso casual. JD Esportes, seu esporte, nossa paixão.